Olá, sejam bem-vindos à disciplina de Ludicidade e Linguagem na Infância. Meu nome é Patrícia Fial, sou mestre em Educação, sou formada em Pedagogia e atuo aqui na Uniaselv no curso de Pedagogia. Então vamos lá? Muito bem. Com a tecnologia atual, os nossos alunos têm à disposição uma infinidade de situações, de atrações e de divertimentos. No entanto, é necessário que o professor fique atento a essas condições, para que então associe as brincadeiras às novas tecnologias, porque nem tanto ao céu e nem tanto à terra. É necessário que a escola e o professor procurem adequar-se às novidades, inserir brincadeira e preparar aulas dinâmicas, resgatando as brincadeiras antigas e valorizando o brinquedo como recurso pedagógico para o desenvolvimento da aprendizagem, porém utilizando esses novos recursos tecnológicos, para que a criança não sinta-se um pouco desmotivada ou uma aula monótona. É importante também o professor estar atento às novas tecnologias, sim. Então, o uso dos jogos e brinquedos e brincadeiras, aliados ao ensino dos conteúdos escolares e mediados por um professor, torna as aulas muito mais produtivas e divertidas. Chamamos a atenção aqui para essa mediação do professor, porque o brincar não é um brincar isolado, é um brincar atento, é um brincar sendo observado constantemente pelo professor. Aí sim ele contribui para o desenvolvimento da criticidade, da concentração, da criatividade, cooperação entre os alunos, atuando como estimulador do desenvolvimento do raciocínio. Mas se o professor não está atento a essas condições, enquanto o aluno está brincando entre seus pares, ele não consegue ter essa observação. E aí ele não consegue ter uma noção do desenvolvimento do seu aluno. Fica muito restrito. Quando nós professores, então, nos aventuramos nesse mundo dos jogos e das brincadeiras, quer dizer, quando a gente resgata a nossa criança interior e levamos esses recursos para a sala de aula, os transformamos em aliados, sim, da aprendizagem, por que não? Por que não uma aprendizagem lúdica, né? Então, devemos trazer na nossa bagagem uma série de benefícios para os nossos alunos e tornarmos o conhecimento mais significativo e amplo. Temos que colocar em prática, então, a nossa criança. Porque não adianta, então, você conduzir uma brincadeira de uma forma tradicional, né? Vai chegar ao aluno a sua postura tradicional. Ele não vai entender que é uma brincadeira, ele vai entender que é, então, um conteúdo, uma disciplina pesada. Ele tem que sentir, então, esse lúdico. Mas isso cabe ao professor, a espontaneidade dele. Quando nós, professores, nos aventuramos no mundo dos jogos e das brincadeiras e levamos esses recursos para a sala de aula, os transformamos em aliados da aprendizagem. Olá, tudo bem? Sim. Qual é o seu nome? Meu nome é Sophie. Sophie, quantos anos você tem, Sophie? Eu tenho 10, eu vou fazer 11. Vai fazer 11? Então, você está na escola, em que série? Eu vou pro 6º ano. Pro 6º ano você vai. Muito bem, você gosta da sua escola? Gosto, lá tenho vários amigos. É? E me conta, quando você chega na escola, você senta na cadeira e o que acontece? Conta a sua rotina um pouquinho. É assim, nós temos aula de matemática e português nas primeiras aulas, mas depois a gente começa para ciências, história e geografia. E a gente tem também as matérias extras, como alemão, inglês, tema educação física, ensino religioso e canto. E são muito divertidas as aulas, principalmente de canto, quando a professora faz uns exercícios meio engraçados. Legal. Mas tinha momentos de brincar? Você se lembra antes, agora talvez no 5º, no 6º ano, não, mas antes, quando você entrou na escola, você lembra de alguns momentos que quase você não tinha aula, era só a brincadeira. A apostila era bem fininha, tipo, tamanho de livro de literatura. Daí depois a gente ia sair no parque, na caixa de areia, a gente brincava. E depois, no 1º, 2º ano, 3º ano também continuava a brincar? A gente brincava, só que daí a apostila era mais grossa, daí era tipo um livro, assim, de história. E você sentia falta dos momentos de brincar? No 3º, 2º ainda não, mas a partir do 4º e do 5º ano eu comecei a sentir um pouco de falta. Porque daí a gente ia bem raro no parque, só tinha os momentos de jogos da apostila, que tinham os jogos de matemática, só que eles eram meio chatinhos. Jogos livres vocês não tinham?
momentos de acabou agora a aula, podem escolher um Bem de vez brinquedo. em quando, no final da aula, a gente tinha 5 minutos para conversar, para brincar de jogos. E, por exemplo, uma atividade de ciências, era só livro, caderno, ou também envolvia o jogo relacionado às ciências, ou brincar relacionado às ciências? Na aula de ciência laboratório, a gente fazia experiências. Por exemplo, a gente fez uma experiência de osso de galinha, a gente fez uma experiência de pasta de elefante, que ela estava assim, saindo de um tubo, assim, bem legal. Então já brincaram um pouquinho também nas aulas, na aula de ciências. Nós fazemos também de massinha o corpo humano, que foi bem legal também. A gente fez o sistema digestório com o corpo humano. Sophie, muito obrigada pela sua entrevista. Foi muito bom estar com você aqui. Então vamos brincar? Vamos! Então vamos. O contexto da criança revela sua atuação nas brincadeiras e por toda a sua vida. Então vamos em frente? Outra coisa muito importante é o professor estar atento ao contexto da criança, porque é na brincadeira, no ato de brincar, que ele revela a sua relação com a família, a sua cultura, a sua forma de ver, de enxergar o mundo. Então, conforme a Malaguzzi, o contexto da criança ela revela a sua atuação nas brincadeiras e na vida, pois segundo Malaguzzi, em 1999, a criança é feita de 100 pensamentos, sem alegria, sem sonho, sem linguagem. Seu mundo é de possibilidades e cabe a nós, adultos, professores, inserir-nos em seu mundo para compreender as suas múltiplas linguagens. Às vezes nós adultos nos tornamos muito restritos, a essas possibilidades, e temos que dar essa possibilidade ao aluno porque ele tem múltiplas linguagens e a gente tem que favorecer essa abertura. Então, vejo aqui que nós vamos falar um pouquinho sobre as linguagens não verbais, aquelas que a criança não verbaliza, porque muitas vezes está preso ou condicionado a algum sentimento. Então, muitas vezes a gente só consegue perceber num movimento, às vezes ela consegue demonstrar isso numa pintura, numa dança, numa brincadeira, tanto as alegrias quanto as tristezas, quanto as grandes emoções, seja um evento ou uma falta, qualquer coisa, ela consegue demonstrar numa colagem, numa ilustração, numa construção com um colega, numa escultura, fotografia, modelagem, música. Essas são as linguagens não verbais, a própria brincadeira, que a criança consegue expressar as suas emoções, Então, não só verbalizando, mas expressando também. O professor tem que estar atento também a essas condições. O professor tem que ter uma clareza da criança num todo, no seu contexto inteiro. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho da linguagem movimento, que o movimento nos acompanha desde a vida intrauterina. Nós somos o movimento, a gente nasceu para estar em movimento, na verdade, A dimensão corporal integra-se ao conjunto de atividades da criança. A criança está sempre em movimento. Então, o ato motor faz-se presente em suas funções expressivas, instrumental ou de sustentação às posturas, aos gestos. Então, ela pode estar envolvida numa brincadeira, numa dança, numa música. Então, o movimento é toda hora. A criança se expressa e se comunica por meio de gestos, das mímicas faciais, você consegue perceber um sentimento através da face da criança também, E interage utilizando fortemente o apoio do corpo. Vamos lá. A música, então, é uma das linguagens mais significativas para a criança e para nós também. É uma linguagem que ela muda, ela altera qualquer humor, qualquer sentimento, Porque ela toca dentro da alma. Dizem que é a arte mais próxima de Deus. Então, o exercício sensível e expressivo, que também oferece condições para o desenvolvimento de habilidades, Porque, só um exemplo aqui, minha pesquisa de mestrado foi na Escola da Ponte, em Portugal, e a gente quase não percebia muito tumulto, porque eles utilizavam também uma música de fundo. E as próprias crianças percebiam que, quando se falava um pouco mais alto do que aquela música de fundo, era hora de parar, de ver o que estava acontecendo, vamos baixar o volume, porque a gente está acima da música. É uma música sempre muito suave, tranquila, porque há pesquisadores que defendem que sim favorece a aprendizagem, porque relaxa,
Então a música é a linguagem de formas sonoras que expressa e comunica sensações, sentimentos e pensamentos. Compreende-se a música como linguagem forma de conhecimento também. Então vamos lá. A linguagem oral escrita. Então a linguagem oral escrita, ela está também já desde da educação infantil, onde a criança já tem o contato com livros, né? O contato com o mundo das letras. Então a aprendizagem da linguagem oral escrita é um dos elementos importantes para as crianças aprenderem suas possibilidades e ampliarem de inserção e de participação nas diversas práticas sociais, né? A leitura de mundo. Né? Pesquisas na área da linguagem tendem a reconhecer que o processo do letramento está associado tanto à construção do discurso oral como a do discurso escrito. Então a criança que ela está sendo alfabetizada, ela também já traz o seu contexto de mundo, e ali ela já vai formando as suas condições para o letramento, né? Então você fala ali pão para uma criança, né? Pão para a criança pode significar a fome, para outra pode significar o cheirinho do pão da casa da minha avó, para uns é fartura, para outros pode ser a falta. Então o contexto da criança tem que ser levado em conta, isso é o letramento também. Na matemática, vamos lá, também é uma das linguagens, né, a matemática. Então há muitos pesquisadores que dizem e que enfatizam que a criança aprende a matemática brincando. Brincando. As crianças participam de uma série de situações envolvendo números, relações entre quantidades, noções sobre espaço. E ela já tem isso brincando. Seja ali brincando aquelas brincadeiras antigas da amarelinha, onde ela tem que pular os quadrinhos, né? Na brincadeira do elástico, na brincadeira da clica, você já tem que contar, você já tem que ter uma noção de espaço, né? De quantidade. Então a participação ativa da criança e a natureza lúdica e prazerosa inerentes a diferentes tipos de jogos tem servido de argumento para fortalecer essa concepção segundo a qual aprende-se matemática brincando. O jogo pode tornar-se então uma estratégia didática quando as situações são planejadas e orientadas pelo adulto visando uma finalidade de aprendizagem. Brincar por brincar, a criança não vai talvez desenvolver, ela vai desenvolver sim a aprendizagem dela, mas para onde, para quando, para quê, por quê? O professor tem que ter um alinhamento, ele tem que saber quando, onde e por quê, aonde ele quer chegar, para poder ter uma percepção então do desenvolvimento e o acompanhamento dessa criança na linguagem da matemática também. Artes visuais, então também é uma linguagem onde a criança expressa suas emoções, os seus pensamentos, né? Como que a gente percebe isso? Pelas cores, pelo traçado, né? Pelas formas, como ela organiza essas formas, né? Tudo isso tem uma comunicação ali e tem a expressão da criança. Vejamos que o artista Juan Miró, ele pinta quadros assim muito lúdicos, parece que tem uma criança dentro dele que salta ali nas obras de arte. Então ele cria obras com figuras ele de repente cria ali um homem, mas constituído de frutas. Então ele brinca muito, ele é muito lúdico, todas as formas dele, os quadros que ele expõe. Então é bem interessante o contexto dele expresso na obra também. E a criança é a mesma coisa, né? Nas suas obras, nas suas belas obras de arte. Então, expressa, comunica e atribui sentido a sensações, sentimentos, pensamentos e realidade por meio da organização de linhas, formas, pontos, tanto bidimensional quanto tridimensional. Então, é muito importante o professor também estar atento a essas condições aqui, né? Se ele não está prestando atenção nisso, ele não vai conseguir perceber no seu aluno, no seu desenvolvimento, para poder então interagir junto com ele e mediar nas situações importantes. A natureza e sociedade é outra linguagem. O eixo de trabalho denominado natureza e sociedade, ele reúne temas pertinentes ao mundo social e natural. Então é importante também que as crianças tenham contato com diferentes elementos, fenômenos e acontecimentos do mundo, né? A sua volta também. Então é importante o professor levar as crianças a fazer uma pesquisa. Como é que funciona o formigueiro, a colmeia da abelha? Como é que funciona tudo isso? Então é parar, observar, enxergar e trazer os detalhes para a criança. A criança é muito curiosa, o professor tem que ser mais curioso também. Então vamos lá. A pedagogia da escuta é a relação com brincar. Escutar as crianças é tanto necessário quanto prático. Devem saber que as atividades devem ser tão numerosas quanto as teclas de um piano e que todas envolvem atos infinitos da inteligência quando as crianças recebem uma ampla variedade de opções a partir das quais escolher. Então, o professor tem que estar atento porque
as crianças querem escolher. Como é que o professor vai saber o que ele quer escolher se ele não sabe ouvir? Eu tenho um exemplo agora de uma criança que essa criança ela perdeu o irmãozinho no início do ano e veio muito frustrada, apática, não falava. Eu conheci essa aluna do ano anterior e ela era tímida, mas ela se expressava, ela se comunicava normal, né? E naquele ano onde ela perdeu o irmão, nas férias, ela voltou apática e muda. E não tinha jeito dela conversar, nem comigo, nem com os colegas. Por mais que eu tentasse, eu não conseguia. Por mais que eu estivesse aberta a ouvi-la, ela não conseguia se expressar, porque ela estava bloqueada por um forte sentimento, um trauma. Foi então que eu usei um dos recursos que eu achei que valeu, foi um teatro. Coloquei então o teatro de fantoches, e não fui eu que falei, com os alunos foram os fantoches. Então, através de mim, né, o fantoche falou. Então, o fantoche conversou com os alunos, contou uma historinha, e ali nesse momento a aluna se aproximou do fantoche, porque o fantoche perguntou, chamou pelo nome, perguntou como é que ela estava, o que ela estava sentindo, que poderia se abrir com ela, e ali ela se abriu e chorou. E a partir desse momento, nessa abertura, ela voltou aos pouquinhos a falar, a interagir comigo, se sentir segura, com os colegas também, mas eu introduzi esse teatro, esse fantoche, todo dia no início da aula como rotina para cumprimentar os alunos, para saber se estavam todos bem, porque eu percebia que eles liberavam mais suas emoções através do fantoche, né? O fantoche estava mais próximo, que era um bonequinho da vida, do contexto infantil, do que eu. Esse é um exemplo, então, que eu trago a vocês de quanto é importante escutar a criança, que mesmo que seja difícil essa escuta, que a criança não consiga, a gente pode criar recursos para, então, absorver o máximo dela, né? Então, a pedagogia da escuta e a relação com brincar, é importante, então, o professor ele emitir empatia e espírito de cooperação. O professor precisa cooperar para que aconteça essa escuta, né? Porque ouvir o aluno vai falar se ele se sentir seguro, senão ele não vai falar, não vai expressar seus sentimentos. Então, o professor tem que observar e ouvir e mediar se necessário. Mediar é importante sim, mas se necessário, se não for necessário, não precisa. Os alunos têm a necessidade de se resolver entre eles também. É importante para desenvolver autonomia, né, essa liberdade de expressão. Se o professor vai interferir cada vez, ele vai estar bloqueando ou gerando talvez um conflito entre os próprios alunos, né? Então, o professor também tem que atentar para as representações gestuais e expressões espontâneas da criança. Mas se ele não está atento às brincadeiras, ele não vai estar atento às expressões espontâneas, porque onde ele está mais espontâneo é quando ele brinca. Quando a criança brinca, ela traz a imaginação, o seu mundo imaginário, então, ela é ilimitado. As produções simbólicas da criança, sejam elas o desenho, a linguagem ou o jogo, movem-se pela sua imaginação, sendo a materialização dos significados que a criança consegue produzir. Então, ela materializa, quando consegue, né, as suas expressões, as suas imaginações, que são inúmeras. Então, ela consegue representar aquilo que ela imagina através de uma brincadeira, ou através de uma dança, ou através mesmo do jogo, né? Ela representa muito da imaginação. Isso não tem nenhum vínculo com o real, né? Quando ela imagina, ela sai realmente do real. Então, vamos entender um pouquinho o lúdico e imaginação com os autores, com Froebel. Ele era sensível à importância do brincar e entendia os jogos como processo criativo relacionado à prática do ensino e educação da criança. Freud relaciona o jogo à fantasia, considerando que ambos facilitam entender os devaneios da fase adulta, que muitas vezes, então, o adulto ele demonstra ser um adulto muito sério, muito severo, vai ver, tá lá na sua infância, onde não teve a oportunidade de brincar, de mostrar sua espontaneidade, né? Se reflete tudo na fase adulta também. Piaget enfatiza que no ato de brincar, a criança absorve o mundo à sua maneira, sem compromisso com o real, pois o seu envolvimento com o brinquedo não depende da natureza desse objeto, mas sim do papel em que a criança atribui a ele. Por exemplo, a caneta, que para nós adultos é apenas uma caneta, mas para a criança, ele pode ser um avião, pode ser também um rolo. A caneta também pode ser uma varinha de condão, uma varinha mágica. Pode ter inúmeras possibilidades. A criança ela tem imaginação que vai
além das estrelas do céu. Então, Singer entende que os jogos imaginativos transitam nas relações interpessoais com grupos, objetos animados, pessoas, animais que não estão presentes no momento. É o exemplo das crianças que têm amigos imaginários, né? Ou de repente ela pode estar imaginando que algo tem aqui, mas que não está aqui, não está presente. Ela pode imaginar, ali está a minha cozinha, faz de conta que aqui está a minha sala, e ela brinca, ela interage, ela transita nesse mundo de faz de conta. Já Vygotsky, para esse autor, a imaginação em prática é a abertura para a esfera cognitiva, pois ultrapassa a extensão perceptiva motora do comportamento. Assim como no jogo, a criança envolve-se de acordo com a sua forma de entender o mundo, manifestando sentimentos, habilidades e cognição. Sabendo disso, o professor deve ter a expertise de atentar a cada detalhe no momento do jogo para compreender comportamentos e poder auxiliar no processo de aprendizagem, pois nos desenvolvimentos lúdicos se percebe na criança a sua criatividade, a sua inteligência, afetividade, motricidade e sensibilidade. Então, enfatizo mais uma vez, se o professor não está presente, acompanhando cada passo da brincadeira, seja ela espontânea ou direcionada, ele vai perder essa parte do processo de desenvolvimento da criança para poder, então, avaliá-lo, né, e conduzi-lo a uma melhor estrutura de aprendizagem. Muito obrigada a todos, uma boa aula.